Boa tarde, gente. Aqui, canal Paz e Bem. Aqui, TV 247. Aqui, Faustino Teixeira, Paz e Bem. Programa semanal do Faustino Teixeira, um dos nomes mais importantes do Brasil em diálogo interreligioso e nessa empolgação e alegria pelo caminho da espiritualidade. Nós temos um programa, então, cada semana, com um tema diferente. A programação do Faustino Teixeira Paz e Bem até o final do primeiro semestre está definida. Cada encontro já tem tema para que as pessoas possam preparar, se organizar. Já publiquei no site pazebem.org, já publiquei aqui no YouTube, né, desde os primeiros, e hoje de novo, tá? Na descrição do vídeo, quando acabar, eu vou colocar lá quais são os próximos encontros. Cada um deles. Nós estamos fazendo esses programas até a semana que vem, na sexta-feira, e aí a partir da outra semana vai ser toda quarta-feira, porque acabou o curso de Canudos, que ocupava a segunda e a quarta, então quarta vai ser do Faustino, segunda do Pedro Vasconcelos, com os retalhos da nossa história. Hoje um tema muito importante, muito especial, muito aguardado. A experiência de Deus no Islã. Muito, muito importante. Faustino, boa tarde. Que alegria a gente estar junto de novo. Boa tarde para todos, para você em particular também. É muita alegria falar sobre mística islâmica, sobre Islã, que é um dos temas que eu venho estudando, me dedicando há algumas décadas, né? Entre os trabalhos de mística, particularmente, eu sou um devoto do místico Rumi, ou Rumi, e entre outros grandes místicos, e a partir da mística eu fui me enveredando para trabalhar essa magnífica experiência de Deus que acontece ali entre eles. Legal. Ó, o programa de hoje, nosso encontro de hoje, deixa eu ver se está tudo ok aqui. Está tudo ok. Nosso encontro de hoje está baseado num texto, num artigo do Faustino que integra um livro. Você está com o livro aí, Faustino? É este livro aqui. Não, Opa, não. Este livro aqui. Então, Caminhos do Islã. Esse livro é de 2001. Eu vou dar a referência, tá? 2002 o livro. 2002, claro, 2002. Ele foi escrito sobre o impacto de 2001. É um livro de 2002. Como sempre, gente, vai ter a referência na descrição do vídeo, para quem tiver interesse. Tá, ainda dá para achar, Faustino? Está esgotado? Não, porque é fácil, que a editora é uma editora grande, Record, né? Ah, perfeito. É uma editora pequena. Dá para achar. Se não achar diretamente da editora, com certeza vocês vão achar nessa rede fantástica. Virtual. O Estante Virtual, que é a rede de sebos, virtual de sebos do Brasil inteiro. Então, nós vamos nos basear hoje neste artigo do Faustino, que é um artigo escrito sobre o impacto dos atentados de 2001. Então, é um artigo que está lá dialogando com a experiência de Deus no Islã, no momento em que os nossos irmãos e irmãs muçulmanos, islâmicos, estavam sendo demonizados em todo o Ocidente. Está acontecendo novamente, né? Novamente a gente vê essa onda, mais uma vez, uma onda de demonização do Islã no Ocidente. Então, acho que esse encontro é um encontro muito oportuno, porque com o fundamentalismo religioso cristão chegando ao poder no Brasil, com essa dinâmica imposta pelo bolsonarismo, esta lógica de confrontação com o Islã está de novo colocada nessa perspectiva de guerra religiosa. Quero saudar todo mundo que está chegando para o nosso encontro, para a nossa conversa. A Maria Lúcia, grande amiga, está todo dia com a gente no Paz e Bem, em todas as aulas, ela está aqui dizendo: boa tarde, Mauro e professor Faustino. Com a aula de hoje, amplio o meu conhecimento sobre religiões e culturas diversas. Confesso o meu desconhecimento sobre o islamismo. Vai conhecer hoje, Maria Lúcia. Então, hoje vai ser uma oportunidade para mim também. A Rosilene Chá, adoro o nome dela, né? Tem o sobrenome de Chá. E tem a ver com a nossa conversa do Islã também. O Eduardo Henrique, né, o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Anglicana aí do Recife, Regina Parenza, o Antônio Inácio Greco, Antônio Inácio Greco, de Santos, aqui, vizinho nosso, vizinho meu. Ana Margarida Pereira Pinto,
o Lê M. Ponto, boa tarde, comunidade, não sei seu nome. Márcia Almeida, de Belo Horizonte, isso é uma maravilha, a gente tudo quanto é canto. A Selma Gouveia, Zenaide de Virgínia, o Júlio Gerosa, a gente já esteve junto hoje, né, Júlio? Daí de Vitória, no Espírito Santo. A Cileide Alves, Maria da Conceição. Está dizendo que eu não estou aparecendo no vídeo, só a minha voz. Eu achei mesmo, deixa eu ver aqui se eu fiz alguma bobagem. Eu estou te vendo perfeitamente. Você está me vendo, né? Agora não. Agora tô. Isso. Mas é engraçado que, aparentemente, de fato, a câmera aqui não está puxando a minha imagem. Me digam aí, gente, se eu não estou aparecendo, me dê uma informação. Mauro, você não está aparecendo. Bom, não faz mal, porque o importante mesmo é o Faustino, não sou eu. Isso aí mesmo, só a minha voz. Então, gente, enquanto o Faustino vai falar, eu vou tentar trazer minha imagem, mas, de fato, o mais relevante mesmo é o Faustino. Pois bem, todo mundo seja muito bem chegado e chegada. Nosso encontro está acontecendo agora, às 5 horas da tarde, um pouco mais de 5 horas, depois de um encontro que nós tivemos com o monge Marcelo Barros. Tivemos uma conversa muito importante, muito impactante sobre Dom Helder Câmara. Ele que foi assessor de Dom Helder Câmara por quase 10 anos, e o monge Marcelo Barros é um dos precursores do diálogo interreligioso no Brasil. Ele já disse que não é precursor, tem gente que veio bem antes dele. Mas ali, com 20 anos de idade, Dom Helder falou para ele, o monge, menino ainda, 20 anos de idade, falou, você vai cuidar do diálogo interreligioso aqui em Recife e Olinda. Então, ele contou um pouco dessa trajetória, falou da visita dele ao Lula, e nós vamos ter mais conversas com ele aqui no Paz e Bem, nós já combinamos. Então, esse programa foi ao ar, ao vivo, nesta sexta, 3 horas da tarde, aqui no Paz e Bem, será transmitido neste sábado, aqui na TV 247, assim como o nosso programa com o Faustino. Está indo ao ar ao vivo, sexta-feira, 5 horas da tarde, aqui no Paz e Bem, vai ser retransmitido neste sábado à tarde na TV 247. Tá bom, gente? Faustino, experiência de Deus no Islã. O seu livro, como comentei, foi escrito sobre o impacto dos atentados nos Estados Unidos em setembro de 2001. Na introdução do seu artigo, o artigo dele será publicado no site no pazbem.org, tá? Até à noite eu coloco o artigo lá para quem quiser depois ler. Tem uma frase muito marcante. E assim começa o século XXI. E ele começa, por um lado, com os atentados e, por outro, com a sede de vingança que assomou fortemente no Ocidente. Então, acho que é importante, primeiro, até talvez se dar um pouco esse contexto da escrita do artigo, né? É interessante que quando você fala agora, eu gostei muito dessa frase minha quando eu escrevi. Assim começa o século, né? Quer dizer, assim começa o século XXI. Faz lembrar um livro do Eric Hobsbawm, chama Tempos Interessantes, que ele faz menção à Era dos Extremos, que é outro livro dele, que ele termina o livro falando escuridão e vai falar sobre o século XX, que foi, na visão dele, o século mais violento que se descreveu até hoje, em termos de guerras, conflitos, violências, devastações e etc. E o Hobsbawm, então, começa o livro dele, Tempos Interessantes, dizendo que o século XXI começa do mesmo jeito que terminou o século XX. Ou seja, o horizonte que nós temos pela frente é um horizonte extremamente pesado. Então, 11 de setembro de 2001, quando aconteceu os atentados, nós estávamos reunidos aqui em Juiz de Fora, um grupo de pensadores, discutindo sobre mística interreligiosa, no momento em que um dos palestrantes falava sobre judaísmo. E no dia seguinte, o Marco Lucchesi ia falar sobre islamismo. Estávamos todos juntos e fomos impactados com essa impressionante notícia, né, com essa situação, que foi o ponto de partida para uma série de violências que aconteceram no mundo todo contra o Islã,
incentivados por vários episódios e livros, como, por exemplo, o livro do Samuel Huntington, O Choque das Civilizações, tentando acusar o Islã como sendo o responsável pela violência no mundo. Inclusive, até o Papa Bento XVI, na época era o cardeal Ratzinger ainda, ele também, no famoso discurso de Regensburg, de 2006, ele fazia menção à relação entre Islã e violência também, e que foi um discurso que causou uma repercussão muito negativa no mundo muçulmano, e só agora, com muita calma, o Papa Francisco está conseguindo reequilibrar os ânimos das reações que aconteceram depois de que o mundo ocidental se debateu contra essa dinâmica islâmica a partir do episódio das Torres. Então, quando aconteceu, nós estávamos no encontro e publicamos um livro depois, que é esse livro aqui. É o primeiro volume dos encontros de mística que aconteciam em Juiz de Fora, com a presença de vários amigos, entre os quais o Marco Lucchesi. Então, aqui no Limiar do Mistério, foi publicado pela editora Paulinas, que traz os artigos que aconteceram naquele encontro. Mas, não satisfeito, o meu grande amigo Marco Lucchesi, que hoje é presidente da Academia Brasileira de Letras, ele chegou para mim e falou: Dudu, meu apelido é Dudu, né? Vamos fazer um livro sobre o Islã para tentar fazer um contraponto a esse clima de hostilidade que está acontecendo por todo lado, e aqui no Brasil também, porque as mesquitas do Brasil estavam sendo apedrejadas, muçulmanos estavam sendo atacados. Então, ele teve a ideia e nós fizemos. Ele organizou esse livro, Caminhos do Islã, me pediu um artigo e tentou reunir uma série de articulistas nacionais e internacionais. E esse livro foi acolhido por uma editora grande, que é a editora Record, né? E teve um impacto importante para tentar fazer um contraponto. Eu gostaria até de começar com um pedacinho do texto do Marco Lucchesi nesse livro, que abre o livro e chama O Meu Jihad. Jihad é um termo que vem utilizado pela mídia em geral para falar guerra santa. Mas, na verdade, jihad não é guerra santa propriamente. Jihad significa um grande esforço de você estar ligado ao grande mistério que acolhe todos nós, que é o mistério do misericordioso. Então, o grande esforço do Marco Lucchesi abrindo esse livro, ele dizia, de forma muito bonita, o desafio intelectual desse século reside no fim de uma visão parcial e negativa de que são vítimas as culturas do Oriente. Diante da nossa arrogância intelectual, se o Ocidente é acidente e não destino, se é parte e não todo, como pode outorgar a si mesmo a condição de leitor ideal do que se passa nas areias do Tchad ou nas mesquitas de Caxemir? Então, muito bonito esse começo, né? Fazer uma crítica ao olhar ocidental sobre o Oriente, e um dos pioneiros sobre isso nos estudos islâmicos foi o Louis Massignon, que também eu dediquei um artigo nesse meu livro, né? Buscadores cristãos no diálogo com o Islã, talvez um dos primeiros pioneiros do diálogo islamo-cristão foi o Louis Massignon, e que me inspirou muito nos meus trabalhos dialogais com o Islã e na mística islâmica, porque a tese de doutorado do Massignon foi sobre Al-Hallaj, que é um dos maiores místicos muçulmanos, que morreu assassinado pela ortodoxia islâmica, né? E eu também já escrevi artigos sobre esse grande místico, junto com Rumi, um dos grandes pilares do Islã. Então, o livro, o meu texto começa citando esse episódio. E eu quero citar 2 textos aqui. Um texto que foi muito importante para mim nessa época, quando aconteceu
O atentado nas Torres Gêmeas foi 11 de setembro. No dia 19 de setembro, saiu publicado na Folha de São Paulo um belíssimo artigo de José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, cujo título era O Fator Deus. Eu acho um dos artigos mais impressionantes que foram escritos e que foi um artigo que não foi tão bem acolhido no mundo cristão, aqui no Brasil e no mundo em geral, porque ele faz uma crítica violenta, mas não uma crítica violenta a Deus. Ele faz uma crítica violenta ao fator Deus. O que significa o fator Deus? É você utilizar o nome de Deus para produzir violência. Então, aí eu vou citar só um pequeno trecho do artigo do Saramago, está aqui publicado na Folha de São Paulo e é acessível na internet, é muito fácil. Só colocar Saramago, Folha de São Paulo, Fator Deus vai aparecer. Ele fala lá no começo do artigo o seguinte, no meio do artigo: de algo sempre haveremos de morrer, mas já se perdeu a conta dos seres humanos, mortos das piores maneiras que seres humanos foram capazes de inventar. Uma delas, a mais criminosa, a mais absurda, a que mais ofende a simples razão, é aquela que, desde o princípio dos tempos e das civilizações, tem mandado matar em nome de Deus. Esse é o artigo, né? Esse é o tema violento, né? Então, para a gente... E eu tive que lidar com esse artigo do Saramago antes de escrever o meu texto, porque eu sou um defensor de que as religiões são promotoras da paz. E o Saramago diz que o fator Deus mata. E é curioso que nesse documento recentíssimo do Papa Francisco, né, documento sobre a fraternidade humana, que ele fez junto com o Grand Imam de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, o Papa Francisco ele fala de forma diferente do Saramago, mas com outra perspectiva. Ele diz: de igual modo, declaramos que as religiões nunca incitam a guerra e não solicitam sentimentos de ódio, hostilidade, extremismo, nem convidam à violência ou ao derramamento de sangue. Essas calamidades são frutos do desvio dos ensinamentos religiosos. Então, ou seja, quando o Saramago fala fator Deus, ele está falando do desvio do ensinamento religioso. Então, por isso que é interessante a gente nunca perder de vista a capacidade de escutar esses críticos como Saramago, que nos ajudam a entender que, muitas vezes, religião vem junto com violência, porque a forma como se apresenta a religião no Ocidente, também, por exemplo, a religião cristã, a forma como se apresentou muitas vezes no Ocidente, veio acompanhada de muita violência. Uau, que abertura! Estou aqui sem fôlego com essa abertura. Acho que, pessoal, me dá um aviso. Eu estou achando que voltei a aparecer aqui no vídeo. Se vocês puderem me dar um toque, eu acho que eu dei uma arrumada aqui. Estou aparecendo que essa minha cara feia está aparecendo para vocês. Se alguém puder me avisar aqui na conversa, eu agradeço. Bom, duas observações, duas contextualizações, três importantes nessa abertura que o Faustino nos faz. Primeiro, ele fez referência ao Marco Lucchesi, que é o atual presidente da Academia Brasileira de Letras. Está dizendo aqui que eu continuo sem aparecer. Vamos ver isso aqui. Vamos tentar resolver isso aqui já. Vamos ver agora. E agora, gente? Começou a aparecer? Eu mudei aqui. Vamos ver. Eu mudei para outra câmera aqui. Vamos ver se aparece. Coloquei agora a câmera direto do computador. Vamos ver se vai aparecer. Então, mudei. Ixi, continua sem aparecer. Sei lá. Deu pau, como o pessoal diz aqui. Eu acho que isso só vai consertar quando eu desligar e ligar o computador. Isso não vai ser feito agora. Então, vamos continuar assim. Tá bom. Desculpa, gente. Então, vai ser só com esse rosto bonito do Faustino. Vocês vão se poupar dessa
dessa minha fachada aqui. Então, 3 contextualizações que eu queria fazer. Primeiro, o discurso de Ratzinger, a que o Faustino se referiu, foi um discurso feito na Universidade de Regensburg. Ele tinha assumido relativamente há pouco tempo, foi um discurso feito em setembro de 2006, ele tinha assumido como Papa em 2005, e esse discurso teve um impacto brutal, porque ele fez nas relações entre o cristianismo e o islamismo, porque ele fez a afirmação de que havia, de fato... Então, você imagina, a gente estava vivendo ainda o impacto de 2001, né, das Torres Gêmeas. Ele faz afirmações de que haveria conteúdos no islamismo de uma radicalidade que levavam à ausência de diálogo, que conduziam, de fato, à violência. Isso foi terrível. Causou um dano enorme nas relações entre a Igreja Católica e o Islã, que, como o Faustino Tan falou, só foram reparados, vamos dizer assim, plenamente agora, com a visita. Esse documento ao qual o Faustino fez referência, assinado pelo Papa e pelo grande imã, foi assinado em Abu Dhabi, primeira visita de um Papa na história à Península Arábica. Então, muito, muito importante. E a terceira referência que o Faustino traz é o Marco Lucchesi, que é um grande amigo do Faustino. Os dois formulam juntos, escrevem juntos há muitos anos, é o atual presidente da Academia Brasileira de Letras. Eu sei que ambos têm um amor em comum, eles têm um grande amor pelo Rumi, né? Os dois estudam Rumi juntos. E a gente está conversando, estamos conspirando aqui, uma conspiração do bem, para ver se no segundo semestre a gente não consegue trazer o Marco Lucchesi aqui numa conversa sobre Rumi. De qualquer maneira, é o seguinte, o começo dessa fala do Faustino já nos indica o seguinte: nós vamos ter um outro encontro com o Faustino, já no final da programação, para falar não sobre a espiritualidade do Islã, que é o que nós vamos entrar agora, mas para falar sobre o diálogo religioso entre cristãos e o pessoal do Islã. Acho que esse é dá uma outra conversa, né, Faustino? Dá uma boa conversa. Ok. Então, vamos lá. Vamos mergulhar na espiritualidade, vamos mergulhar no nosso tema, a experiência de Deus no Islã. E eu começo, Faustino pediu, tem uma brevíssima poesia do Rumi, exatamente do Rumi que nós falamos, que abre o artigo dele e que nos apresenta o que é a espiritualidade do Islã muito diferentemente do que essa propaganda de ódio nos faz. Diz assim: o bem-amado escondeu-se por causa das contendas. Todos partiram, tudo é deserto. Saia do abrigo, livra teu servidor do naufrágio da aflição. Dê alegria a meu olhar pálido de inquietação. Transformei meu ser num oceano de lágrimas. Por que não vens contemplar o oceano? Já que no espelho viste teu próprio rosto. Onde encontrar uma mais nobre visão? Engano-me, o espelho não te contém jamais. Em tua luz, todas as coisas se aniquilam. Este espelho não necessita polimento, pois teu rosto torna-o límpido e puro. Que maravilha, hein, Faustino? Eu queria só mencionar ainda, voltando a 2001, porque é tão impactante essa experiência para mim, o que aconteceu no Brasil depois de 2001, né? Eu queria citar um dos nomes que sempre foi relacionado ao diálogo cristão-judaico, né? O rabino Henry Sobel. Quando aconteceu o episódio das Torres Gêmeas, 11 de setembro, ele escreveu um artigo no Globo, se não me engano, no Globo, de 18 de setembro de 2001, um discurso por ocasião da cerimônia do Ano Novo Judaico, onde ele falou essa frase muito forte: o mal absoluto só pode ser vencido pela força bruta. Eu fiquei muito mexido com essa frase naquela ocasião e me mexeu as entranhas mais fortemente para poder me lançar a essa perspectiva crítica, né, em favor de um diálogo com o Islã e não de ataque ao Islã. Imagina um rabino na posição que assume, fazendo defesa da força bruta contra o Islã, realmente chocante. Mas vamos ao que interessa.
que é justamente entender um pouco a experiência de Deus no Islã. Mas antes de falar da experiência de Deus, é bom que a gente saiba que todas as religiões são marcadas por ambiguidades. Não tem nenhuma religião que não tenha ambiguidade. Não existe religião isenta de ambiguidade. Quer dizer, quem está na dinâmica histórica está marcado pela ambiguidade. A única força que escapa à ambiguidade é a presença espiritual, é o mistério. Mas quando o mistério toca o tempo, ele já começa a ser percebido numa forma de ambiguidade. Então, isso é muito importante para a gente começar a conversa. Dizer que todas as religiões são limitadas. Todas as religiões estão inseridas no tempo da impermanência. Elas também bebem dessa impermanência. Isso, então, é muito importante a gente entender para poder captar essa experiência. Para poder falar a experiência de Deus no Islã, nós temos que mencionar um livro, que é o Corão. Uns falam Al-Corão, porque é o artigo, né? Al-Corão. Eu gosto de falar Corão. Na base, na matriz dessa tradição religiosa, que é uma das mais importantes, já superou o catolicismo em termos de números, em termos mundiais, não superou ainda o cristianismo, mas o catolicismo, o Islã já superou. Ou seja, 1 em cada 5 pessoas no mundo é muçulmana. Então, é realmente uma presença impressionante. E no centro dessa tradição religiosa está um livro chamado Corão. Ou seja, a palavra ocupa na tradição religiosa islâmica uma importância fundamental. Daí o carinho que eles têm com esse livro. O carinho, a reverência, né? Trata-se de um ditado sobrenatural. Por quê? Os muçulmanos acreditam fielmente que que o livro caiu do céu, foi ditado para o profeta Muhammad, o profeta Maomé. Quer dizer, ao longo de períodos determinados, o profeta, que é reconhecido como iletrado na tradição islâmica, ele foi acolhendo a palavra até o livro ser codificado como livro. A gente pode fazer uma comparação entre Maomé e Maria, não entre Maomé e Jesus. Por quê? O Corão é o verbo enlivrado. Assim como Maria tinha que ser pura para poder receber Jesus, o profeta Muhammad tem que ser puro para poder receber a palavra. Então, essa relação entre Maria e o Corão é muito bonita. Quer dizer, e no centro de referência da religião islâmica está, portanto, um livro e não uma pessoa. Maomé não é o centro da tradição islâmica. O centro da tradição islâmica é o Corão. Por isso que é um equívoco falar maometanos. Os muçulmanos não são maometanos. Os muçulmanos são vinculados à experiência profunda de Deus que se dá a conhecer no livro do Corão. Nesse sentido, Faustino, acho que dá para falar, então, talvez numa aproximação, uma aproximação do Islã mais com o judaísmo do que com o cristianismo, né? O judaísmo também é a religião do livro, né? Mas são óticas diferentes, né? No caso do judaísmo. A nossa tradição cristã também é a religião do livro, né? São as 3 religiões do livro. As Sagradas Escrituras, para nós, também são expressão da palavra, não são a palavra de Deus, porque Deus não se insere em palavra alguma, né? Mas é uma forma de presença do mistério na Escritura também, na tradição cristã. São as 3 reconhecidas religiões do livro, são as religiões monoteístas, que têm na sua base fundamental Abraão, são religiões abraâmicas, né? A gente fala hoje de ecumênia abraâmica, que une as 3 grandes tradições, a tradição mais antiga judaica, a tradição cristã e a tradição mais recente islâmica. Então, nós temos aí,
nessa tradição, um livro que está no centro de referência. E nesse livro, Deus vem apresentado de 99 formas. Os mais belos nomes de Deus estão ali no livro do Corão. Então, a gente, claro que não vai tratar aqui dos 99 nomes de Deus, mas talvez de um ou outro nome que eu considero muito importante para poder entender essa experiência. E também para explicar um pouco a dificuldade que os muçulmanos têm com a hermenêutica, porque como o livro foi caído do céu, né, tashbir, né, que foi caído do céu, quer dizer, ele desce do céu, então há uma dificuldade maior de determinados segmentos do Islã de fazer uma hermenêutica do livro. E é tão importante isso. O diálogo islamo-cristão tenta trabalhar com os teólogos muçulmanos a importância também de uma abertura hermenêutica para trabalhar o livro do Corão. Faustino, o que é hermenêutica? Hermenêutica é interpretação. Quer dizer, como é que você vai interpretar um livro que já foi todo ele caído do céu? Quer dizer, não tem o que acrescentar, me entende? Então, é todo um trabalho de interpretação que tem que ser favorecido também no mundo muçulmano, assim como tem uma abertura maior no mundo cristão para essa hermenêutica da escritura, para poder situar o livro dentro do seu contexto, das suratas dentro do contexto e assim por diante. Você fala no seu artigo que a primeira grande questão na descrição de Deus que o Corão faz é sobre a questão da transcendência de Deus e aí a relação de total dependência das criaturas em relação a Deus. Como é que é isso? Antes de falar sobre isso, é importante só mencionar uma coisa que eu não mencionei. Os dois pilares fundamentais do Islã é o livro do Corão e o profeta Muhammad. Isso é muito importante. São os dois pilares fundamentais. Quer dizer, todo muçulmano segue o livro e segue o profeta, que acolheu o livro. Bom, com relação à transcendência, o Deus que o Islã nos apresenta é um Deus de transcendência única. É um Deus único e é um Deus transcendente. Talvez um dos pontos de tensão do Islã com o cristianismo é que o Islã não aceita parceiros para Deus. Por exemplo, Jesus é visto pelos muçulmanos como um grande profeta, mas não como Deus, porque para os muçulmanos só existe um único Deus e esse Deus não tem parceiros. Então tem que ser todo um trabalho, de novo, hermenêutico, para poder mostrar a importância de Jesus do Islã, que é muito reconhecido como profeta, e Maria também é muito reconhecida no Islã, é o nome até de uma sura do Corão. Maria também é muito querida, muito agraciada dentro do Islã. Então, essa dimensão de transcendência, né? Que a gente fala tanzir. Deus é distante, Deus não pode ser captado, Deus não pode ser capturado. Tanzir. Mas, ao mesmo tempo, é tashbir, é proximidade. Então, essa dialética de distância e proximidade, que a gente vê em teólogos católicos como Karl Rahner, vão trabalhar na mesma ideia. Quer dizer, Deus é um mistério santo, absoluto e, ao mesmo tempo, próximo. Essa dialética, tanto cristãos como muçulmanos trabalham, de que Deus é transcendente e Deus é próximo, né? Habitou entre nós, faz morada entre nós. Mas aqui nós estamos trabalhando a questão da transcendência. Nada lhe é semelhante, diz o livro do Corão, na Sura 11, na Sura 112, 4. A Sura 112 é uma sura muito importante para falar justamente dessa transcendência de Deus, né? E na raiz da religião Islã,
que é muito mal compreendida por nós também. A gente entende Islã como submissão. É um equívoco entender Islã como submissão. O correto seria: Islã é uma entrega a Deus, é um doar-se a Deus. Então, não é uma submissão, como se o sujeito não tivesse um valor, um reconhecimento, mas, ao contrário, o muçulmano se entende alguém que se devota a Deus, que coloca o seu dia diretamente ligado ao mistério de Deus. 5 vezes por dia, os muçulmanos param o que estão fazendo para se colocar em posição de oração. É interessante que no livro que o João Paulo II escreveu, No Limiar da Esperança, se não me engano o título, ele fala assim: nós, católicos, devemos nos imitar, né? Devemos ter como exemplo os muçulmanos que colocam sua vida numa dinâmica de oração. Quer dizer, e nós, católicos, que nos afastamos das igrejas, diz o Papa, né? O Papa João Paulo II, enquanto que os muçulmanos colocam toda a sua vida na dinâmica do mistério. Por isso, é muito difícil falar em secularização no Islã. Os muçulmanos não entendem secularização. Eles não conseguem entender como que pode haver um ser humano que se entende desligado do mistério. É mais ou menos igual às mães de santo. As mães de santo também não conseguem entender a secularização. Para elas, todos os seres humanos estão ligados ao mistério. Assim também os muçulmanos. Fantástico. Eu vou te colocar uma questão aqui meio fora da ordem, mas acho que é importante, porque esse nosso encontro, e aí, pessoal, me diz, fiz um monte de coisa aqui para ver se a imagem volta. Depois vocês me dizem aqui se voltou, minha última tentativa. Porque eu acho que esse nosso encontro, Faustino, ele tem como objetivo, de fato, ao apresentar como é que o Islã mergulha no mistério de Deus, e desfazendo também, né, aquela capa de preconceitos e informações que nos foram chegando. E está sendo legal porque algumas pessoas aqui estão manifestando como é que chegou para elas, né? Então, aqui eu estou com a Virgínia, achei bem interessante essa observação dela, porque acho que é um tema que aí no interior do cristianismo, em especial do catolicismo, é um tema importante. Ela diz assim: comparar Maria de Nazaré com Maomé é estranho para mim. Maomé não, Corão. O Corão, ela tá porque... É Maomé, tá certo, é Maomé, tá certo. Maomé. Porque o que sei sobre ele é que ele era um guerreiro que fomentava guerras. Como é que ele pode ser comparado com Maria? Essa ideia do Mohammed como guerreiro é uma ideia equivocada do Ocidente. Mohammed foi uma pessoa extremamente espiritual. Aqui no Brasil, foi publicado um livro muito bonito sobre o Islã há algum tempo, e um dos autores colocou justamente a dimensão espiritual de Mohammed. Quer dizer, Mohammed foi também um guerreiro, mas foi também um profundo místico. Essa dimensão espiritual de Mohammed, quem quer se aproximar do Islã desconhecendo a dimensão espiritual de Mohammed ou Maomé, não é capaz de compreender o Islã. Eu acho que o primeiro preconceito que tem que tirar da cabeça é de achar que Mohammed foi um guerreiro violento, que só pensava em violência e esquecer sua dimensão espiritual. Esse talvez tenha sido o equívoco do Ratzinger, quando, em Regensburg, tentou mostrar a proximidade do Islã com a violência em razão do Islã não ter como parceria de reflexão a Grécia, como teve o cristianismo. O Papa fala, pelo fato dos muçulmanos não terem tido a experiência de relação com a Grécia, eles acabaram sendo possibilitando uma visão religiosa que abria espaço para a violência. Esse foi o equívoco dele no discurso de Regensburg. E essa visão de Mohammed como guerreiro violento tem que ser desfeita, desconstruída, para tentar captar o seu aspecto espiritual, que é trabalhado o tempo todo pelos os grandes estudiosos do Islã e os místicos do Islã. Você, Faustino,
Logo na sequência de apresentar esse Deus absolutamente outro, transcendente para o Islã, você no seu artigo fala que, paradoxalmente, isto não quer dizer distância, né? Ao contrário, há uma dimensão, e de certa maneira, aquele poema do Rumi que eu li aqui agora há pouco é fantástico, né? Se há alguém mais próximo de Deus do que Rumi, não sei quem pode ser. Então, como é que é esse paradoxo entre essa transcendência total, o outro total e a proximidade? Nós temos uma passagem do Corão que fala que Deus está mais próximo de nós do que a nossa veia jugular. Então, não há como entender Deus só como distância. O grande místico muçulmano, Al-Halaj, tem uma frase que eu coloco no meu texto dele, que é muito bonita, que ele diz: eis o sol, amigos meus. Sol em árabe é Shams. Shams. Eis o sol, amigos meus, e a sua luz assim tão próxima e, contudo, tão distante de agarrar. Essa experiência, para mim, eu acho que é mais bonita para dizer o que é Deus no Islã. Você sente o calor do sol próximo, mas ele está imensamente distante do seu abraço. Então, essa dialética de distância, tanzir, proximidade, tashbir. Isso tem sempre que ser trabalhado para a gente conseguir captar a experiência do mistério. O muçulmano está sempre vivamente consciente de que está diante do mistério sempre maior. Allah Akbar é maior, é sempre maior. Ninguém consegue aferrá-lo, mas, ao mesmo tempo, ele se sente que é um mistério que está próximo e que acalenta a vida de todos eles, de forma misericordiosa. Muito legal. E aí você vai falar logo na sequência que, diante dessa... É um mistério, né? Esse mistério da distância-proximidade é um grande mistério, né? Você vai dizer que aí vai ter um outro... É um estupor, né? Quer dizer, essa surpresa. Né? Como é que é isso? Estupor, eu botei esse texto aqui, muito difícil para as pessoas, porque é um texto de um grande místico, né? De um grande místico muçulmano, e que fala o seguinte: professar a unidade de Deus significa manter a fé em Deus. E isso significa confirmar Deus. Confirmar Deus significa conhecê-lo. E o seu conhecimento implica elevar-se a ele. Elevar-se a ele significa alcançá-lo. Alcançá-lo leva a explicá-lo. Explicá-lo leva ao estupor. E no estupor desvanece a explicação. E quando desvanece a explicação, cessa qualquer possibilidade de descrevê-lo. Isso aí é clássico, é uma passagem muito bonita. Ou seja, todo místico muçulmano vive a experiência do estupor. E essa frase que eu citei para vocês, esse pensamento, é do Junaid, que morreu em 911, que era talvez um místico que mais defendia a sobriedade da mística. Eu vou explicar para vocês o que significa. Todo místico é, ao mesmo tempo, bêbado e sóbrio. Bêbado porque ele sente a presença do amado ali. Deus é o amado. E sóbrio porque ele não pode dizer quem Deus é, sobretudo para quem não é iniciado. Você não pode falar de Deus, do Deus que habita no seu coração, você só pode falar de forma cifrada, de forma enigmática. O livro dos grandes místicos do Islã são livros feitos, muitas vezes, para iniciados, então não é fácil entender. Você tem que ler 7, 10, 15, 20, 30, 70 vezes, porque ele é cheio de chaves de leitura. Ou, como dizem os místicos muçulmanos, o Alcorão não se despe para qualquer um. Você não consegue entender o sentido espiritual do livro, a não ser que você tenha uma sintonia espiritual com o livro para poder captar. E assim também a tradição ou a experiência de Deus. Aqui eu cito também
dois pequenos versos de Rumi que vão ajudar a gente a entender. Rumi é mais fácil do que o Junaíd, porque eu estava falando, o Junaíd é um místico que defendia a ideia de que você não pode dizer para os outros quem é Deus, a não ser de forma cifrada. Porque se você diz para os outros quem é Deus sem esconder alguma coisa, você cria um conflito muito forte. Então, ou seja, todo místico é ébrio, mas nem todo místico ébrio pode ser ébrio na hora de dizer quem é Deus. Muitas vezes tem que esconder a ebriedade numa sobriedade da linguagem, tá claro? Santa Teresa de Ávila também fala isso. Ela dizia assim: quando eu estou diante de ti, meu Deus, você é o meu amado. Mas quando eu falo de ti para os outros, você é o meu Senhor. Tá vendo a diferença? Tem uma conversa de cama dos amados que só os dois amantes entendem. Quando você está na cama com a sua amada ou com o seu amado, as palavras só os dois da cama entendem. Então, se você coloca essa palavra para o público não entende. Tá claro? Então, você tem que ser bêbado para dentro e sóbrio para fora. Os místicos que foram bêbados para dentro e bêbados para fora foram punidos pela ortodoxia islâmica. Essa é a verdade. O Junaíd é um exemplo de um místico sóbrio. O Rumi é um exemplo de um místico ébrio. Então, eu vou citar duas passagens do Rumi. Ébrio para dentro e para fora, né? Para dentro e para fora. O tempo todo. Que bonito, Faustino. O amor se avizinhou, e é como o sangue que escorre em minhas veias, em minha pele. O amor esvaziou-me e preencheu-me do bem-amado, que é Deus. O bem-amado penetrou todas as partes do meu corpo. De mim não resta mais que um nome. Todo o resto é ele. Esse é um verso ébrio. E o segundo verso, que, aliás, o Leonardo Boff gosta muito de citar. Ele cita muito também esse verso, que é o seguinte: teu amor chegou a meu coração e partiu feliz. Depois, retornou e se envolveu com o hálito do amor, mas retirou-se novamente. Aí, timidamente, eu lhe disse: permanece 2 ou 3 dias. Então, o amado veio, assentou-se junto a mim e esqueceu-se de partir. Essa é, de novo, um outro verso de Rumi para falar da experiência da proximidade de Deus. Mas o Faustino, de fato, o Boff tem razão, porque essa é uma das coisas, uma das poesias mais maravilhosas que eu já vi. Esta imagem do final, sentou-se junto a mim e esqueceu-se de partir, é um negócio. É fantástica. Mas é difícil. O que eu estou tentando explicar para vocês é que ninguém consegue acessar a mística islâmica de um dia para o outro. É tempo. Tem que ter um tempo interior, espiritual, para você captar. Quando eu falei que o Corão não se desce para qualquer um, você tem que fazer um trabalho interior para entender. O outro grande místico persa, chamado Atar, que nós vamos falar sobre ele nos dias aí, está marcado, sobre os pássaros, ele também fala: se você não tiver uma sensibilidade interior particular, você não entende o que os místicos dizem. Então, esse é um exercício para nós aqui, né? Imagino que... Talvez esta seja também uma explicação do preconceito no Ocidente, né? Essa dificuldade de aproximação facilita o preconceito, né? Porque eu não conheço, não chego perto, é estranho. Você pega, por exemplo, o grande livro do Rumi, Masnavi, são 10 livros, 10 volumes que ele fez. É o grande livro de iniciação do Rumi. Eu dei um curso sobre esse livro aqui, 200 páginas por semana a gente utilizava, trabalhava com os alunos. E é um livro difícil de acessar, mas é um livro maravilhoso, as histórias são lindas. Eu vou contar uma ou outra história do Masnavi aqui, se a gente tiver tempo, para poder capturar essa dimensão. Então, o primeiro elemento é a transcendência. Vamos em frente com a questão do Deus criador e único. Deus é criador de todas as coisas.
Sura 13:16. Ou seja, Deus é criador, Deus tem soberania absoluta, a Deus pertencem o Oriente e o Ocidente. Para onde quer que você volte seus olhos, você vê a Deus. Quer dizer, Deus está em todo lugar. Ele é onipresente, ele é sapientíssimo, o seu rosto se manifesta em toda parte. E é também o Deus único, que não tem parceiros. Com grande devoção, os muçulmanos professam a sua Shahada. Shahada significa não há outro Deus senão Deus. La ilaha illallah. Essa Shahada. A Shahada é o mais precioso zikr, ou seja, é o mais precioso ditado dos muçulmanos. Quer dizer, a pessoa, para se tornar muçulmana, ela tem que professar a Shahada diante de 3 pessoas, né? Que é justamente a primeira parte da Shahada, não há outro Deus senão Deus. E a segunda parte, Muhammad é o seu profeta. Então, essa é a Shahada, é a profissão de fé muçulmana, que vai falar justamente que Deus é Al-Samed, Deus é o esplendor, Deus é único, Deus é fundamental. Então, essa ideia de Deus único e criador faz parte dessa compreensão fundamental para os muçulmanos, né? E que vai confirmar a fé monoteísta do Islã. Todos os muçulmanos são monoteístas no sentido de acreditam num único Deus. Isso, então, vai colocar este embate teológico, vamos ser que a gente pode usar esse nome, eu não gosto de usar esse nome em relação ao Islã, porque toda vez que a gente fala embate e tal, já remete para a guerra, mas essa diferença de abordagem entre o Islã e o cristianismo, que acredita na Trindade, né? Justamente, mas você tem teólogos católicos como Karl Rahner, que trabalham a experiência de Deus no Islã, dizendo que não há contradição absoluta entre a forma dos muçulmanos verem Deus e a forma dos cristãos verem Deus com a Trindade. Quer dizer, é possível, teologicamente, você respeitar a unicidade de Deus no Islã, acreditando na Trindade, sem que haja uma incompatibilidade entre as duas tradições. Isso é muito importante, mas essa é uma questão mais complicada de trabalhar aqui, mas teólogos importantes como Rahner mostraram essa possibilidade, porque para nós cristãos também existe um mistério fundamental da unicidade de Deus, né? Permeado pela visão trinitária. Mas o mistério da unicidade de Deus está garantido também no cristianismo. Mas no seu artigo, você menciona também uma interpretação muito interessante do Jeffrey. É um teólogo que você gosta bastante, eu sei que você já citou, acho que umas 2 vezes nas nossas conversas, sobre esta ideia do monoteísmo de fundo soteriológico, né, que você fala. Justamente, o que o Jeffrey vai tentar, inclusive, trabalhar, recuperar uma imagem de Jesus como profeta para favorecer o diálogo com o Islã. É muito interessante isso, porque toda a visão do judeu-cristianismo, que foi abafado do cristianismo helenizante, que vai dar nos símbolos trinitários, né? Essa visão do cristianismo judaizante, que trabalha os ebionitas, que trabalham a unicidade de Deus, que vê em Jesus como um profeta, está sendo hoje recuperado por alguns teólogos, entre os quais Jeffrey e Hans Küng. Hans Küng também tenta mostrar como é importante nós recuperarmos uma cristologia que perdeu na história, que era a cristologia de corte judaico. E quem venceu foi a cristologia helenizante, que acabou distanciando Jesus da história, colocando Jesus mais metafísico do que o Jesus que anda no meio de nós. A ideia de Jesus dos muçulmanos é de um Jesus histórico, de um Jesus profeta. E eu acho que no cristianismo também está se buscando recuperar essa narrativa do evangelho que trabalha o Jesus histórico de uma forma muito singular. Nossa, que legal. E é um caminho de aproximação e diálogo com os nossos irmãos
Irmãs do Islã. No próximo ponto do seu artigo, você vai falar, mas é muito curioso, porque o seu artigo vai estar sempre trabalhando os paradoxos do islamismo, que são maravilhosos, e que, sei lá, talvez por ser tão paradoxal o islamismo, seja a religião, vou ser bem sincero, eu nunca vi uma espiritualidade uma poesia tão rica e maravilhosa como no Islã, né? Os sufistas, o Rumi. A poesia é muito, talvez essa coisa do paradoxo, essa coisa da necessidade de se expressar indiretamente, vai gerando essa poesia refinadíssima deles, né? No livro Orações da Humanidade, se você faz um corte e pega todas as orações e poemas do Islã, você vai ficar admirado, é de uma beleza única. Eu me recordo muito dos meus diálogos com Clodovis Boff, que é o irmão do Leonardo Boff, que é outro apaixonado pelo Islã, pelo sufismo, que hoje voltou para o Acre, está morando no Acre, da paróquia no Acre, Clodovis Boff, e as nossas conversas e aproximações com o Islã místico é muito bonita, né? Então, acho que tem muitos cristãos que são apaixonados por essa perspectiva desse paradoxo que você colocou tão bem. Mas aí nós falamos desse paradoxo entre o Deus onipotente e misericordioso, né, ao mesmo tempo. Justamente. Onipotente, essa ideia. Aqui eu cito uma passagem do Corão que é muito linda e que o Marco Lucchesi gosta muito. Aqui é uma homenagem ao Marco Lucchesi. Ele fala, né, citando o Corão: ainda que todas as árvores da terra se convertessem em cálamos e o oceano em tinta, e se lhes fossem somados mais 7 oceanos, isso não bastaria para escrever as inexauríveis palavras de Deus, porque Ele é poderoso. Essa passagem é fantástica. Ou seja, nenhuma escritura, nenhuma tinta consegue dizer o que Deus é. Deus é onipotente, Deus é radicalmente transcendente, mas, ao mesmo tempo, ele é misericordioso. Aí, de novo, a dialética, né? Talvez a palavra misericordioso, ou a palavra misericórdia, é uma das palavras que mais aproxima o Islã do cristianismo. O Papa Francisco é o Papa da misericórdia. A palavra-chave do pontificado de Francisco é misericórdia. E todas as suras do Corão, com exceção de uma, começam falando da misericórdia de Deus. Então, todas as suras do livro, todas, com exceção de uma. Ou seja, o atributo Deus misericordioso é um dos atributos fundamentais do Islã, em linha de sintonia com o Deus bíblico. O Deus do Corão é o mais misericordioso dos misericordiosos. Essa sura 7, 151, e o termo árabe é muito bonito, é Al-Rahman. Al-Rahman significa o homem misericordioso. Essa é uma expressão que está nesse livro fantástico aqui, O Segredo dos Nomes de Deus, de um grande amigo meu da Espanha, Pablo Benedito Arias. Valeria a pena você fazer um programa com ele, que ele fala muito bem português, diretamente de Sevilha, ou da cidade que ele mora, perto de Sevilha, na Espanha, e ele escreveu esse livro fantástico, onde ele vai explicar os nomes de Deus. É um livro enorme, grosso, e um dos nomes de Deus é justamente Al-Rahman, que significa misericordioso, ou melhor ainda, omnimisericordioso. Por que omnimisericordioso? Porque é um atributo que só pode ser dado a Deus, a ninguém. Quando você fala Rahman, é um atributo exclusivo de Deus, que não pode ser atribuído a nenhum ser humano. Então, Deus é Rahman e Rahim. O Rahim é a mesma coisa, misericordioso também, mas o Rahim pode ser aplicado aos seres humanos, me entendeu? Então, essa dialética bonita do começo da primeira sura do Corão. A primeira sura do Corão chama-se Fatiha. A Fatiha significa abertura. E a sura de abertura começa com Bismillah, né? Que é justamente a
a chamada fundamental da misericórdia de Deus, né? Quer dizer, em nome de Deus, omni misericordioso e misericordioso. É o começo da sura, ou seja, a sura começa com Bismillah, a sura começa com a letra B. A letra B em árabe tem um ponto diacrítico em cima, ou seja, o que é mais importante no Corão é o ponto que está acima da letra B, que dá início ao livro do Corão. Por isso que eu tenho uma paixão particular pelo ponto, para entender o mistério de Deus como ponto, né? Nukta, em árabe, que é justamente essa... O livro do Corão começa com um ponto diacrítico, que vai ser o início do Bismillah, né? Que é Bismillah, Irrahman, Irrahim, né? Em nome de Deus, o homem misericordioso e o misericordioso. É assim que se abre o livro do Corão, para falar justamente da misericórdia de Deus, que é uma misericórdia que abraça todas as coisas. Nada escapa da misericórdia de Deus. Ou seja, o Islã é uma religião da misericórdia. Veja como tem preconceito no Ocidente contra o Islã. A palavra-chave do Islã é misericórdia. E aqui surgiu um debate aqui no pessoal que está, né, na nossa comunidade aqui, sobre essa questão que o Ocidente propaga a todo tempo da opressão da mulher dentro do islamismo. Vou pedir que você fale sobre isso, mas depois. Eu queria, antes de falar disso, acho que pode entrar até mais para frente nesse tema, é esta ideia de misericórdia que tem uma raiz no árabe, que é a mesma raiz do hebraico e que veio, ou devia ter vindo mais, não veio para o cristianismo, veio muito pouco, que é pensar a misericórdia como útero, né? Que é o rahamim, o hebraico. Como é que é isso? É o R, é a raiz trilítera, R-H-M, que significa útero. Ou seja, Deus é alguém que tem entranhas de misericórdia. Essa imagem bonita, né? Que é a mesma entranha de misericórdia que o samaritano teve, né? Quando passa diante do ferido na estrada, as entranhas se remexem. Essas entranhas de misericórdia que fazem a razão de ser da prática islâmica de ajuda, de amor aos outros. É fundamental, né? Agora, esse Deus misericordioso, para os muçulmanos, ele tem que ser lembrado toda hora. O Corão diz: recordai-vos de mim e eu me recordarei de vós. Aqui é muito bonita essa passagem. Você tem que recordar de Deus a todo momento, a todo instante. O dia dos muçulmanos é pautado pela lembrança de Deus, pelo zikr, a recordação de Deus. Você vai nos países muçulmanos, a todo momento as mesquitas chamam para oração, o chamado da oração, para poder mostrar, para você perceber que você está ligado a esse mistério, que você está ligado radicalmente, né? Medularmente a esse mistério maior de Deus. Daí, recordai-vos de mim e eu me recordarei de vós. Os místicos muçulmanos, muitos deles que são os místicos que giram ou fazem esse movimento, o tempo todo falando Ru, 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 Ru. Ru em árabe, H-U-E, Ru, significa ele. Então, o tempo todo você fala Ru, ele, Ru, ele, Ru, e até entrar em êxtase, porque a vida sua não tem sentido. O que tem sentido é o mistério maior. De mim, diz Rumi, não resta senão o nome, todo mais é ele. Então, toda a mística muçulmana é uma mística de entrega radical a esse dom misericordioso. Que maravilha! Que beleza! Mas sobre a mulher, você perguntou sobre a mulher, é interessante. Eu estava lendo um livro muito bonito aqui no Brasil, chamado Paletó e Eu, da Aparecida Vilaça, uma antropóloga do Museu Nacional. Deu um piquezinho na sua fala? Como é que chama o livro? Paletó e Eu, legal. Da Aparecida Vilaça. Ela trabalhou com os índios Wari de Rondônia. E o grande mestre dela, o pai espiritual dela, Paletó, o apelido dele é Paletó, porque ele ganhou o paletó e andava nu de paletó na aldeia. Ele, então,
eles viveram mais de 30 anos em contato, e ela fez dissertação de mestrado, tese de doutorado sobre os Wari. E ela um dia levou o paletó na praia de Copacabana. E os Wari andam nus. Mas aí, quando ele viu a praia de Copacabana, aquelas mulheres todas vestidas de biquíni ou de maiô, ele ficou escandalizado com a sexualidade das brasileiras. Veja só que interessante. As muçulmanas, elas andam daquele jeito, elas se cobrem daquele jeito como uma forma de singularidade. Quer dizer, no fundo, elas preservam a sua identidade daquela maneira. Então, você tem que fazer toda uma reversão de pensamento para poder entender que o jeito delas serem do tempo, algumas são mais secularizadas ou não, mas é uma forma de preservação da identidade fundamental sem que a sua sexualidade ou o seu modo de ser seja prejudicado de modo algum. Assim como o paletó se escandalizou com os biquínis das mulheres na praia e eles andam nus na aldeia, assim também as muçulmanas que se cobrem protegendo a sua identidade, elas entendem que as ocidentais, no seu jeito de ser, elas são muito menos fiéis a uma identidade feminina ao olhar delas no Islã. Legal. Você vai, e aí a gente está já caminhando para o final da nossa conversa, só que eu não quero acabar, já passamos de 1 hora aqui de conversa, mas eu não quero acabar sem a gente saltar de 2001 para 2019 para falar de um personagem muito importante nessa dinâmica atual, o padre jesuíta italiano. Nós vamos falar sobre ele no final. Mas eu antes de chegar a ele, eu queria você vai falar que ele é um Deus sempre maior, né, do Al-Ghazali, e aí você caminha para o final do artigo, né, exatamente. É interessante que você termina o seu artigo com o Louis Massignon, que logo no começo, você já falou dele no começo, em vez de falar no final, como um precursor, né, desse diálogo religioso. Então, em vez de acabar seu artigo falando do Louis Massignon, nós vamos terminar seu artigo ao vivo falando do Paulo Dall'Oglio. Tá claro. Mas só uma palavrinha sobre o Deus sempre maior. É isso. Eu quero só citar uma passagem do Attar, que é outro místico muçulmano do século XII, no livro A Linguagem dos Pássaros, que vai ser objeto de um dos nossos encontros. Na tradução brasileira, muito bonita desse livro, tem 2 traduções brasileiras, lá no começo, o pássaro que convoca os outros pássaros a fazer a viagem em busca do grande pássaro diz o seguinte: temos um rei de verdade que vive atrás das montanhas chamadas Kaf. Chama-se Zimurg, é o rei dos pássaros. Está perto de nós, mas nós estamos longe dele. O sítio que habita é inacessível e nenhuma língua consegue pronunciar-lhe o nome. Diante dele pendem 100.000 véus de luz e treva, e nos 2 mundos ninguém tem o poder de disputar-lhe o reino. Não se manifesta abertamente, nem mesmo no local da sua habitação. E a esta habitação, nenhum conhecimento e nenhuma inteligência podem chegar. Isso é o que eu chamo de teologia negativa do Islã, né? Teologia apofática, que preserva radicalmente o mistério de Deus. Quando essa moça perguntou sobre Mohammed aí, uma das grandes experiências da mística islâmica é a viagem noturna de Maomé, de uma mesquita a outra, num pássaro alado. E essa experiência é uma das experiências mais espirituais vivenciadas pelo muçulmano, que é uma experiência espiritual radical. Mohammed, para os muçulmanos, é aquele que chegou mais perto, 20 palmos de Deus. Então, ou seja, alguém que viveu profundamente uma experiência espiritual. Que maravilha! Que maravilha! Bom, gente,
sei que vocês não estão me vendo, hoje deu, sei lá o que aconteceu, entrevistei mais cedo o Marcelo Barros, estava tudo normal, de repente, apagou a câmera, mas tá ótimo, porque quem tem que ser visto aqui é o Faustino. Este foi o mergulho que fizemos, conduzidos pelo Faustino, na experiência de Deus no Islã. Mais uma vez, no pazebem.org, no nosso site, vou publicar esse texto do Faustino, então vocês vão poder retomar um pouco dessa palestra e meditar, né? Silenciar o coração nessa conversa com Faustino no seu artigo lá de 2001. A gente, antes de começar o vídeo, estávamos falando sobre exatamente o Louis Massignon, lá nasceu no final do século, morreu em 62, e agora deste outro grande homem do encontro, que é o Paulo Dall'Oglio. É um jesuíta romano, foi sequestrado pelo ISIS em julho de 2013. Portanto, 6 anos, já vai para 6 anos de sequestro. O que você pode nos contar sobre o Paulo Dall'Oglio? Eu não vou contar muito sobre o Paulo Dall'Oglio, que nós vamos fazer um programa sobre ele, né? Mas ao menos anuncio, que eu acho que vale a pena. Ele fez uma das experiências mais bonitas, ele estudou em Roma, nos mesmos lugares onde eu estudei, na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, fez tese sobre Islã, estudou também no Pontifício Instituto de Estudos Orientais, do PSAI de Roma, onde muitas das pessoas que vão fazer trabalho de diálogo com o Islã, como outro também, que nós vamos ter que falar sobre ele em algum momento, o Christian de Chergé, que foi decapitado na Argélia, que também é outro grande dialogador com o Islã. O Paulo Dall'Oglio, ele tinha um mosteiro no deserto de Marmoussa, e um mosteiro misto. Ele descobriu um antigo mosteiro, recuperou o mosteiro com a ajuda de amigos e da comunidade italiana, e ali montou uma comunidade mista voltada para o diálogo com o Islã. E essa experiência durou até o momento que a situação na Síria ficou impraticável e as perseguições começaram a acontecer. Ele teve que sair da Síria, foi para o Ocidente tentar, no Ocidente, expressar a voz do sofrimento que estava acontecendo ali na Síria, não teve muita repercussão, ele ficou abatido com isso. Ele acaba voltando clandestino para a Síria, que tinha sido expulso da Síria, volta clandestino e é aprisionado. E sendo aprisionado, está até hoje, ninguém sabe notícia, o que aconteceu com ele. Nós fizemos todo o movimento, que foi nacional e internacional, de apoio a ele, inclusive com diálogo com segmentos terroristas, né, para tentar ver se conseguia a libertação do Paulo Dall'Oglio, e a gente não sabe muito notícia sobre ele. O Papa Francisco já intercedeu por ele várias vezes, explicitamente, mas ele é um dos grandes nomes do diálogo com o Islã, Paulo Dall'Oglio. O Marco Lucchesi publicou um livro chamado A Longa Noite Síria, onde ele publicou as cartas dele para Paulo Dall'Oglio e de Paulo Dall'Oglio para ele. Eram amigos, os dois se conheceram, e eu vou só terminar contando uma experiência do Marco Lucchesi lá no mosteiro de Marmoussa, na Síria. Ele chegou para Paulo Dall'Oglio no mosteiro e perguntou: Paulo Dall'Oglio, por que vocês vivem aqui, nesse lugar tão distante da Síria, no deserto, nesse mosteiro, dialogando com os muçulmanos? Será que vocês dialogam com os muçulmanos é porque vocês têm alguma dificuldade com Jesus? Aí o Paulo Dall'Oglio respondeu: não, nós dialogamos com os muçulmanos justamente em razão da tranquilidade que temos da nossa fé em Jesus. Muito legal. Hoje de manhã, no Paz e Bem, Faustino, exatamente tem uma passagem do Dalai Lama, que eu peguei emprestado lá do Lelu, que o Dalai Lama fala exatamente isso. Se a gente quer realmente diálogo entre as diferentes tradições, eu preciso estar bem assentado na minha tradição. Eu gosto de falar domiciliado. Hã? Eu gosto de falar, tem que estar bem domiciliado na sua tradição.
Senão fica aí, né? Perdido, esvoaçando para lá e para cá. Eu vou, inclusive, até mais longe, citando o Thomas Merton. O Thomas Merton diz: só é capaz de dialogar quem se aprofunda na sua própria tradição. Os que mais avançam no diálogo são os que estão mais tranquilos na sua própria tradição. Isso é muito legal. Bom, gente, que encontro legal. Encontro legal. Já deu para ver que, segundo semestre, de algum jeito, precisamos trazer o Marco Luquezzi aqui para ele e o Faustino fazerem uma dupla para falar de Rumi e do Paulo Gallori também. Vamos falar dos dois. Eu encontro para falar dos dois, vai ser fantástico, muito bom. Eu queria, antes de encerrar, fazer 2 pedidos para vocês que estão assistindo esse encontro. Não estão me vendo, mas estão me ouvindo. Eu trabalhei alguns anos em rádio, então eu sei bem essa coisa de falar e não ser ouvido. Mas é divertido também. 2 pedidos. Primeiro, inscreva-se no canal Paz e Bem. Inscreva, você está assistindo aqui pelo próprio canal Paz e Bem ou pela TV 247. Vamos fazendo ampliar, crescer essa comunidade de espiritualidade plural de paz. Nós precisamos. Tem muito mais gente, nós estamos chegando em 10 mil pessoas, mas tem milhares e milhares de pessoas dispostas a essa experiência para a qual o Faustino nos convoca. Então, inscreva-se no canal, vamos fazendo aumentar. O pessoal me diz que é importante dar like no vídeo, então dá like nesse vídeo, que à medida que você dá like, ele vai se propagando também, o YouTube vai distribuindo ele mais amplamente, então dá like no vídeo. E o segundo pedido é, nós lançamos uma campanha de assinatura solidária ao canal Paz e Bem. Então, se você puder, se puder, porque tá feia a coisa, exceto para os banqueiros e os rentistas, o resto do país a coisa tá feia. Então, se puder, dentro da sua disponibilidade, eu sei que, em geral, as pessoas de bom coração que nos acompanham já contribuem com outras iniciativas. Então, se der uma beiradinha, faça uma contribuição, uma assinatura solidária com o canal Paz e Bem. A gente quer, aos poucos, mantendo o espírito da pobreza e ampliando a estrutura. Ele não quer fazer estúdio grande nenhum, nem nada. Tem até uma foto divertida, está na aba comunidade do canal Paz e Bem, do que é o estúdio aqui, que é feito o programa. Agora eu estou aqui sentado aqui na minha mesa, está mais tranquilo. Mas o estúdio aqui da madrugada é muito divertida. A gente não quer mudar esse espírito, não. Mas propiciar, né? O Faustino tem uma câmera legal na casa dele, para ter um som melhor, uma imagem melhor. Então, quem está aqui ao redor da comunidade Paz e Bem, empresta sua competência, sua sabedoria, seu conhecimento, que a gente vá ampliando aos poucos a estrutura e, na medida do possível, também, para quem precisar desses colaboradores, que a gente vá dando também alguma contribuição, algum apoio. Então, quem quiser assinar o canal Paz e Bem, o link está na descrição do vídeo e está no site, pazebem.org. Faustino, Dudu para os amigos conhecidos, por sinal, teve alguém aqui, então deve ser sua amiga, eu já perdi, que mandou um abraço para o Dudu. Vamos ver se eu acho quem foi essa pessoa que mandou aqui. Foi uma mulher... Puxa vida, perdi. Eu tinha guardado aqui, devia ter anotado o seu nome. Mas ela falou, um abraço para o Dudu. Fica para a próxima vez, então, eu vou cuidar de recuperar... tá aqui, achei. Maria Inês Dias Vieira Braga. Tá é do meu grupo de oração. Então, pronto, tá aí, Maria Inês. Seu companheiro aqui do grupo de oração, mandando um abraço de volta para você. Faustino, obrigado. Valeu. Grande abração. Gente, paz e bem para todos nós. Tchau.